Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Neste vídeo eu quero comentar com vocês aqui uma mudança na mentalidade do brasileiro que está trazendo muita preocupação. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo aqui. Muita gente acha que a economia é meramente uma questão matemática e de comércio, mas não é. Em boa parte a economia é filosofia e é também psicologia, principalmente a psicologia social. E está tendo uma mudança no aspecto psicológico do brasileiro. E essa mudança nesse aspecto psicológico traz uma enorme preocupação porque pode gerar consequências muito negativas, uma reação em cadeia, um efeito dominó que, se acontecer, você precisa estar preparado. Mas para estar preparado tem que entender, ok? Deixa eu dar um exemplo para você. Quando você estuda os fundamentos das linhas da economia, você vai ver que boa parte das concepções econômicas, elas partem de uma antropologia filosófica, ou seja, elas partem de uma definição ou de uma especulação sobre o que é o ser humano. Uma linha da economia vai pensar o ser humano, ele é bem racional, é cartesiano. Então, quando o ser humano vê uma mudança na dinâmica da economia, ele vai responder racionalmente e a economia vai resolver-se por conta própria, ok? Por exemplo, o ser humano está vendo que os preços estão aumentando muito, a inflação está subindo. Então, o que ele vai fazer? Se os preços estão aumentando, não vou comprar agora, vou esperar o preço baixar. Ao fazer isso, ele faz com que a inflação desça e os preços voltem ao nível ideal. Por isso, o ser humano, se ele é racional, ele vai agir assim e não vai precisar do Banco Central subir juros para resolver a inflação. O próprio ser humano racional, diante das mudanças econômicas, ele mesmo resolve o problema. Isso tudo partindo de uma filosofia antropológica, uma antropologia filosófica de que o homem é um ser cartesiano racional. Por outro lado, existem filosofias que vão dizer que o ser humano ele não é racional, ele é mais emocional. Então, diante de um cenário de inflação alta, mesmo com os preços mais altos, ele não vai deixar de comprar, esperar o preço baixar e o mercado vai se autorregular. Não. Ele vai continuar comprando alto mesmo, pagando caro, e a inflação vai ficar subindo desenfreadamente até o ponto que pode colapsar toda a economia. Então, como o homem nessa outra linha filosófica antropológica é mais sentimental do que racional, ele vai continuar agindo errado e isso vai fazer com que o Banco Central tenha que entrar nessa jogada, aumentando os juros para impedir que as pessoas comprem, tá? Então, concepções econômicas diretamente relacionadas com concepções psicológicas, por exemplo, filosóficas também, né? Tem muita questão da psicologia na economia também, como é o caso da corrida aos bancos, né? Na corrida aos bancos, o que acontece? Alguém chega e fala assim, aquele banco ali vai quebrar. O banco não vai quebrar, é um boato, tá? O boato surge, aquele banco vai quebrar. Se todo mundo começar a acreditar, ok? Por isso que a profecia, a corrida aos bancos em muitos casos é uma profecia autorrealizável, e a profecia autorrealizável eu falo que vai acontecer, mas eu falei que ia acontecer, todo mundo acreditou, não ia acontecer, mas como eles acreditaram, acaba acontecendo. Então, você precisa entender essas duas coisas, profecia autorrealizável, corrida aos bancos. Vamos supor que o banco está saudável, mas alguém vem e fala assim, lança um boato, aquele banco vai quebrar. Se todo mundo acreditar, eles vão correr ao banco para tirar o dinheiro, para não perder o dinheiro. Quando eles tiram o dinheiro, aí o banco quebra de verdade. Veja a direta relação entre a psicologia e a economia e a vida cotidiana das pessoas, tá? Inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas recentemente o Banco Central ele fez um teste para ver se os nossos bancos brasileiros tinham força para resistir uma corrida bancária, tá? Eles chamam de teste de estresse do sistema financeiro, porque até pouco tempo atrás você poderia achar que, por que a gente vai fazer um teste disso? Tem chance disso acontecer? Em tese não teria, mas como aconteceu recentemente nos Estados Unidos com o SVB, o Silicon Valley Bank, e as pessoas, por causa de uma psicologia, foram ao banco, sacaram o dinheiro e acabou fazendo o banco quebrar, o Banco Central decidiu fazer esse teste, né? E aí você deve se perguntar, e aí, qual foi o resultado do teste? O Brasil está preparado ou não? Então, em tese, o resultado parece que foi bom, né? Porque
disseram que os bancos brasileiros eles têm saídas, né, para resolver esse tipo de problema de saques volumosos, né, porque tem uma liquidez suficiente e tem também acesso a linhas de crédito com o Banco Central em caso de necessidade, ou seja, se o banco sentir que o negócio está ficando estranho, ele pode pegar um empréstimo com o Banco Central. Eles também disseram, né, que os bancos têm essa condição de liquidez e de capital para conseguir segurar títulos que eles estão guardando cujo vencimento é mais para frente, né? Em vez de os bancos ficarem com medo de vender os títulos, eles têm condição de segurar esse título aí e aguentar esse cenário de estresse, tá? Agora, ainda que esse relatório tenha mostrado que o sistema financeiro brasileiro está relativamente protegido, o relatório de estabilidade do Banco Central está projetando aí um cenário pessimista para os bancos daqui para frente, porque a rentabilidade dos bancos continua muito pressionada, segundo o relatório, por causa da perspectiva de uma atividade econômica mais fraca em 2023. Então, quando as pessoas estão comprando e vendendo menos, os bancos lucram menos, né? Além disso, tem um menor crescimento do crédito por vários motivos, por causa da crise de crédito desencadeada pela aquela questão das lojas americanas e também pelos juros muito altos, né? Então, inflação alta, juros altos, inadimplência, endividamento, menor crescimento do crédito e essa situação toda aí desfavorável, né? E por que a gente está falando de psicologia? Porque agora, recentemente, no último dia 17, a gente teve ali uma pesquisa trazendo uma conclusão sobre a psicologia do empreendedor brasileiro que trouxe essas preocupações. Lembrando que a psicologia pode desembocar em coisas reais e preocupantes, tá? E é claro que todos esses raciocínios, né, de você entender que psicologia e filosofia compõem muito do pensamento econômico e podem influenciar diretamente na realidade do emprego, do trabalho e tal, isso envolve leitura, né, pessoal? E leitura é algo que a gente está valorizando muito nesse mês de maio, porque a livraria Daniel Lopes está com desconto de Black Friday no mês de maio. A gente está sempre separando livros para vocês aqui a dedo, livros que têm aquelas 3 características, né? Mudar a minha vida, vão mudar a sua vida e estão com no mínimo 50% de desconto. Nesse cenário, nessa categoria, a gente tem o Maquiavel Pedagogo, que é um livro indispensável para você entender o que estão fazendo hoje com os seus filhos nas escolas, de R$ 55,00 saindo por R$ 24,70, 55% de desconto. Além disso, a gente tem esse clássico aqui do Kafka, que é um livro profético, ele mostra o que está acontecendo no mundo hoje. Esse está com 58% de desconto, tá? É uma edição maravilhosa da editora Sétimo Selo, ele está com 58% de desconto, saindo de R$ 70,00 por R$ 29,00, imperdível. Além disso, esses são livros que a gente estuda no meu clube de leitura. Você quer estudar livros junto comigo? Tá? Aulas semanais, lives mensais. Vem estudar comigo no meu clube de leitura 2023. Estamos estudando esse livro, entre outros aqui, que estão todos com descontaço, tá? Primeiro link aqui embaixo, o curso, clube de leitura, segundo, os livros. Qual foi essa pesquisa que preocupou muito? O índice de confiança da indústria caiu ao seu pior nível desde o início da crise sanitária. Esse índice ele é medido pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, caiu em abril para 48,8 pontos. Em relação à última atualização, o valor é 1,1 ponto menor. Esse é o pior nível para o índice desde todo o período da crise sanitária. Pesou muito nesse resultado a avaliação dos empresários sobre as condições atuais da economia. Esse índice, então, ele caiu abaixo da divisória dos 50 pontos, que é uma métrica que dá a entender que existe uma percepção mais generalizada de piora na indústria sobre as condições atuais da economia. A métrica de expectativas para o futuro também caiu, recuando 0,8 ponto para 51,9. Essa aqui ainda está acima dos 50 pontos e demonstrando uma tendência de otimismo para o futuro. Se realmente os empresários ficarem com esse pessimismo aí, no caso aqui da indústria, os empresários industriais, a indústria vai investir menos, vai contratar menos, não vai ajudar a reduzir o desemprego, não vai aumentar a renda, não vai aumentar o consumo, e aí a gente fica num cenário sempre muito complicado, ok? Hoje eu mostrei para você a importância de você ler
e entender que, por exemplo, economia, que todo mundo acha que é só matemática, é muito de filosofia e muito de psicologia, principalmente a psicologia social. Quer estudar mais esses assuntos conosco? Clica aqui embaixo para entrar no Clube de Leitura 2023 e também adquirir os livros aqui com 50, 58, 70 até por cento de desconto. O que você achou disso tudo? Gostou da relação entre psicologia, economia, filosofia? Tudo junto? Você acha que não tinham muito a ver? O que você achou? Deixa seu comentário aqui embaixo. E a pergunta também, você acha que o empresário industrial está certo em estar pessimista ou não? O futuro vai ser melhor? Coloca o seu comentário aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!